galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu decidi trazer algo um pouco diferente. Eu decidi trazer um vídeo por dentro do Python Pro. Nos últimos vídeos eu sempre venho falando sobre o Pro, sobre uma nova maneira de aprender o Python, mas eu nunca mostrei ele de fato. E eu recebi muitas perguntas e dúvidas sobre a parte de dentro do Pro. Então nesse vídeo eu decidi trazer um vídeo mostrando tudo o que você vai encontrar dentro da área de membros desse curso de Python que é tão completo, tá certo? Então, para começar, quando você adquirir o Pro, você vai cair nessa tela aqui, que é o menu principal. Então, nessa primeira linha, você vai encontrar todos os conceitos fundamentais, tá? As aulas que vão te ensinar os fundamentos, certo? Aqui embaixo você vai encontrar a aba de projetos práticos. Então, aqui você vai encontrar projetos práticos de ciência de dados, automações e desenvolvimento web, tá? Nesse caso aqui tá só o do Flask, mas vai ter de Flask e de Django, tá? É porque não dá para colocar as duas imagens aqui. E aqui, depois dos projetos práticos, você vai encontrar as bibliotecas de código. Então, a biblioteca Python e a biblioteca de automações. Antigamente eu vendia esses produtos separados, tá? Então, o Pro era só essa primeira linha aqui. Os projetos práticos eram um outro produto, a biblioteca Python era um outro produto e a de automações era um outro produto. Mas aí eu decidi criar um ecossistema Python para você dominar tudo que você precisa saber sobre o Python. Então, quando você adquirir o Pro, você vai pagar um único valor e vai receber todo esse conteúdo em um único lugar. E ao longo das aulas você vai absorvendo o conteúdo. Então, nesse módulo de Comece por Aqui, a gente vai ter um módulo aqui de boas-vindas, instalando o VS Code e as documentações e pesquisas do Python. Aqui nos fundamentos, a gente vai ter aqui, ó, fundamentos das linguagens, trabalhando com números, listas, tuplas, dicionários, todas as partes mais fundamentais do Python. Depois que você passar desse módulo aqui, você vem para o módulo de interações. Então aqui eu tenho uma aula inicial de como o módulo funciona e depois interações com TXT, interações com CSV, funções key e lambda que são muito poderosas no Python, interações com bibliotecas CSV. Aqui eu coloquei finalizando com CSV porque essa aula ficou longa, então eu dividi ela em duas. Aqui a gente tem manipulações com PDFs, manipulações com arquivo Word, arquivo Zip. Então você encontra muita coisa nesse módulo. Aqui no terceiro módulo e quarto você encontra expressões regulares, certo? Eu não vou aprofundar tanto nas aulas. E orientação a objetos, que é o próximo módulo. Então aqui a gente vai heranças simples, heranças múltiplas, overloading. E quando você terminar a orientação a objetos, você, digamos que terminou o Python básico ali, o Python Vanilla, certo? Aqui no módulo de alta performance, eu trouxe uma abordagem diferente. Então você encontra aqui, ó, funções set, que é a função para manipular dicionários, função dir, que é uma função voltada para consultas, insert, remove, make trans, translate, pop, que são funções que eu não trabalhei ao longo dos módulos anteriores porque a gente não teve a oportunidade, mas ainda assim são funções importantes. Então nesse módulo de alta performance aqui, você vai ter muita coisa importante que você precisa dominar, que não aparece na maioria dos cursos, porque são funções que são deixadas de lado por não serem tão usuais, mas eu gosto de trazer aqui para você ter uma biblioteca bem profunda para você estudar, certo? E depois desse módulo de alta performance, que é um módulo que você não vai zerar ele, é um módulo muito mais de consulta do que de ficar assistindo aula a aula, você vem para os módulos de especialização. E aí aqui você pode acompanhar todos, você pode acompanhar apenas um se você não tem interesse. Então, se você tem interesse apenas em desenvolvimento web, você vai ver Django e Flask. Não necessariamente você vai ver automações e ciência de dados, porque você não se interessa. Então aqui você tem todas as aulas de Django, tá? E todas essas aulas elas são atualizadas mensalmente, tá? Então todo mês você vai receber aula nova de pelo menos um módulo. Aqui a gente tem as aulas de Flask, é um pouco menor o módulo de Flask, porque o Flask naturalmente tem menos ferramentas do que o Django, então o módulo naturalmente será menor. Aqui a gente tem o módulo de automações, então como funcionam as automações por dentro das documentações. Você pode ver que eu não fico só jogando conteúdo na sua cara, tá? Aqui a gente vê, ó, como que as automações funcionam, para que elas servem. Você vai ver nessa primeira aula. Por dentro das documentações, então aqui eu vou te ensinar a ler uma documentação, a pesquisar, para você não ficar 100% refém de videozinho no YouTube, para você ir lá na sua empresa, você vai lá pesquisar, pega a documentação, utiliza da maneira certa. E aqui a gente vem para a prática, então automatizando o teclado, automatizando o mouse, copiando e colando textos. E aí a gente vai trabalhando com
as automações, tá? Essa parte aqui é mais de PyAutoGui, mas aqui embaixo, ó, a gente já tem seu primeiro projeto, novas funções. Aqui embaixo a gente começa a trabalhar com Web Scraping, certo? Então você encontra tudo isso no módulo de automações. O módulo de ciência de dados, que é a maior área do Python, você também encontra aqui. Então, configuração de ambiente, primeiras arrays, essas partes mais iniciais eu fui um pouco mais hard, tá? Então eu entrei em conteúdos um pouco mais complexos que você não vê em todo lugar, mas são conteúdos muito importantes para você ser um cientista de dados de outro nível, tá? Então você vai descendo aqui, ó, transposição, biblioteca Pandas, series e data frames, primeiras funções, primeiro gráfico com Matplotlib. Aqui a gente trabalha também a biblioteca Plotly, que é uma biblioteca que não tem muitos cursos, mas é uma biblioteca muito poderosa, certo? E depois você tem o módulo de inteligência artificial, tá? Esse módulo eu ainda não coloquei aulas, mas as primeiras aulas vão chegar agora em janeiro de 2025, tá? Então se você está vendo esse vídeo depois de janeiro de 2025, pode entrar lá no curso que as aulas de inteligência artificial já chegaram, tá certo? Aqui embaixo a gente vem para os projetos práticos. Então, na ciência de dados a gente tem um projeto super grande, tá? Então, essas 4 aulas aqui é um único projeto, tá? Não são 4 projetos. Um único projeto durou 4 aulas. Para você ver que aqui os projetos são maiores e mais complexos. Nas automações também, tá? Um outro projeto de 4 aulas. Então, instalações e configurações, Web Scraping, PyAutoGui. Então, a gente utilizou Web Scraping e PyAutoGui nesse projeto aqui. Então foi uma aula só para fazer a parte de web, só para fazer a aula de auto, e aqui é onde a gente amarrou todas essas bibliotecas em um único projeto, certo? E aqui um projeto de web. Então aqui a gente criou um clone de uma rede social utilizando o Flask, tá certo? Esse aqui durou uma aula a mais porque é um projeto ainda mais complexo. E as bibliotecas de código são aonde você vai consultar, tá? Então a gente pode entrar aqui. E esse vídeo aqui, é um vídeo tutorial, tá? Para você aprender a utilizar a biblioteca, mas como eu tô falando aqui, é só você clicar nesse link aqui e ele vai te mandar lá para a biblioteca de códigos. E aí você vai utilizar ela para desenvolver os seus projetos. Então, vamos supor que você queira fazer um projeto de banco de dados, por exemplo. E aí você quer fazer um sistema CRUD, que é esse primeiro que está aqui. Então, CRUD significa Create, Read, Update e Delete, certo? Criar, ler, atualizar e deletar. Então você tem todas as fases aqui. Então você quer criar uma tabela, clica na setinha, ele vai te dar um código de criar a tabela. Clica aqui na setinha, ele vai te dar um código de ler os dados da tabela. Aí você vem aqui na terceira parte, de update, você vem aqui em atualizar e ele vai te dar um código de atualização. Se você estiver fazendo esse projeto, você pode ver que essa estrutura inicial é sempre a mesma. Então o que você vai fazer? Você vai copiar esse código completo, só que quando você for para o segundo, você pode ignorar essa primeira parte, você vai copiar só essa segunda parte. Então a biblioteca ela vai te dar os códigos para você alimentar o seu projeto como se fosse um quebra-cabeça. Você vê a peça que falta, entra na biblioteca, pega esse código, cola lá e ele já está funcionando normalmente, tá? Você vai ter que sempre fazer algumas alterações, então alterações como o nome de variáveis, os valores do seu código, mas isso é muito natural. Então, ao invés de você passar 1 hora escrevendo um código complexo, não, você copia todo o script lá, cola tudo em 1 minuto e aí você demora 5 minutos para fazer as suas alterações. Então, ao invés de você passar 1 hora, você passa 5 minutos e todos os códigos são testados, são validados, você não vai ter problema com bugs, tá certo? E é basicamente assim que funciona a biblioteca Python, tá certo? E a biblioteca de automações não é diferente, tá? Se você entrar aqui, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, só que essa aqui é 100% focada em automações. Então, localização de elementos na tela, automatização de mouse, você encontra todo o conteúdo aqui. São no total aqui 150 projetos focados em automações com o Python, tá certo? E esse é todo o conteúdo que você encontra dentro do Python Pro, tá certo? Se você se interessou, é só olhar o link aqui na descrição, clicar e ele vai te levar lá para a página do Pro para você adquirir esse treinamento, tá? Te garanto que é um treinamento que você não encontra esse conteúdo em qualquer lugar e se você realmente quer se tornar um ótimo programador em Python, com todas as possibilidades de especialização, biblioteca de códigos, projetos práticos,
o Python Pro foi feito para você, tá certo? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e se você se interessou pelo Pro, eu te espero lá dentro, tá certo? Fico por aqui e até a próxima.